Vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32, segundo livro da Bíblia. Êxodo 32. Todos acharam? Amém? Diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem seus brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-no a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e o fundiu, e transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele nos libertou, para matar-nos nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do teu fogo da tua ira. Tem piedade, não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos seus servos, Abraão, Isaque e Israel, os quais juraste por ti mesmo: farei com que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda a terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Só até aqui, porque o capítulo é bem grande. Depois eu continuo. Pode se assentar, amém? Na semana passada, eu levei essa palavra, porque já há alguns dias eu comecei a sentir muita curiosidade em querer saber a fundo a história de Moisés e do povo. Porque a gente sempre falou, a gente sempre ouviu o povo de Deus que andou 40 anos pelo deserto, o povo de Deus que ganhou o maná do céu, o povo de Deus, o povo de Deus. E eu, curiosa como sou, pensei: bom, eu vou ler a origem do povo. E a origem ela é bem clara, né? Ela vem de Abraão, todos os descendentes de Abraão. E eu comecei a ler porque, em primeiro momento, o que me chamava a atenção nessa história toda era a postura de Moisés como um líder. E de uns tempos para cá eu tenho me dedicado a entender um pouco mais sobre esse assunto em relação ao ministério de louvor. Medidas drásticas, não tão legais, eu aprendi que precisam ser tomadas, e eu também aprendi que o amor e a bronca eles têm que andar lado a lado. Então, esse aspecto de Moisés, da liderança de Moisés, ele me chama muita atenção. E todas as pessoas que lerem vão entender e cada um de nós vai ter uma revelação diferente. Através da história de Moisés, nós podemos entender o que é seguir o chamado de Deus, o que é ser um líder, o que é obedecer. Tem diversos aspectos. E, em primeiro momento, como eu disse, eu queria saber isso. Só que depois eu me interessei em saber a origem do povo. E eu peguei alguns dados históricos que eu achei muito interessante para trazer. E primeiro que eu anotei foi o seguinte, que a origem do povo começa em Abraão, e que por volta de 2000 anos antes de Cristo, eles foram para a Palestina,
que atualmente é Israel. Por orientação que Deus deu a Abraão. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, farei de você pai de multidões. E ele até o momento não tinha descendentes, mas ele foi. Ele foi, seguiu tudo aquilo e saíram da terra deles, foram para a Palestina. Quando chegaram lá, depois de um tempo teve fome na terra e eles tiveram que descer ao Egito. Chegando no Egito, tem toda a história que nós conhecemos, Abraão, Isaac, Jacó. Chega em José. Eu estou bem resumindo, tá, gente? Porque eu anotei quase um livro aqui. O Henrique até deu risada de tarde, mas é que eu não gosto de assuntos superficiais. Eu gosto de me aprofundar no que eu tenho a dizer e no que eu estou ouvindo. Eu gosto de coisas mais consistentes. E eles desceram ao Egito, e no capítulo 50 de Gênesis fala a respeito da morte de José. Todos sabemos a história de José, tudo que aconteceu. E no capítulo 50, José faz os filhos de Israel prometerem que, quando eles forem sair ali do Egito, que levem os seus ossos. Por quê? Desde o princípio, o objetivo do povo era chegar em Canaã. Certo, pastores? O objetivo do povo era chegar em Canaã. O objetivo deles era esse. Só que houveram problemas no meio do caminho. E no capítulo 1 de Êxodo fala que no Egito subiu um novo rei ao trono. E esse rei nada sabia a respeito de José. E esse nada nós podemos interpretar de uma maneira literal. Ele nunca ouviu falar de José. Ou ele nada se interessava, ou ele nada acreditava, ou enfim. E com isso, ele teve duas ideias. Ele decidiu escravizar o povo e matar os meninos que nascessem, porque ele disse que os hebreus estavam se multiplicando. E aí ele chamou duas parteiras, Sifra e Puá, falou que elas eram hebreias, e disse a elas: olha, quando as hebreias estiverem parindo, vocês vão lá e matem os meninos. Não deixem os meninos vivos, mas as meninas podem viver. Só que elas temeram a Deus e não fizeram o que Faraó ordenou. E aí Faraó chamou elas e... gente, mas eu não mandei matar? O que está acontecendo? Eles estão só se multiplicando. E aí elas disseram: olha, as hebreias são diferentes das egípcias. Quando a gente chega lá, as bichas pariram sozinhas. Elas têm saúde, elas têm vigor, elas se viram sozinhas. Então, não deu para matar. E aí... Deus deu a elas filhos, Deus deu a elas família, porque elas não mataram os filhos dos hebreus. E o faraó então disse ao povo: matem, joguem ao Nilo as crianças, os nenéns, os meninos. E nesse meio tempo, nesse rolê todo, nasce Moisés, que é onde eu quero chegar. Porque as anotações são grandes aqui, mas estou pulando. Nasceu Moisés. E a Bíblia diz que Moisés era formoso. E essa palavra formoso não indica somente beleza, mas indica formado para. Moisés foi formado para um propósito. Eu ouvi isso numa pregação de um pastor e eu procurei a etimologia, o significado. Eu fui a fundo, mas eu não encontrei. Mas eu acredito na palavra do pastor que estava dizendo, que era formado para. Até porque faz muito sentido todo o contexto que ele explicou depois. E esse Moisés formado para... foi lançado ao Nilo pela sua mãe, chegou na casa do faraó, toda aquela história que nós conhecemos. Estou resumindo: quando Moisés tinha 80 anos, o Senhor o chamou para que ele libertasse o povo. E aí Moisés perguntou a Deus: mas, quando eles me perguntarem quem me enviou, o que eu digo a eles? Deus respondeu: diga que o eu sou te enviou. E isso me fez pensar que talvez o povo reconhecesse a Deus, mas talvez não conheciam a Deus profundamente. Até porque naquela época eram sacerdotes que sacrificavam, ninguém tinha acesso assim diretamente, Deus falava através dos profetas. Só que isso me faz pensar que eles somente reconheciam. Eu estava dando até um exemplo em casa para o Henrique, eu falei, por exemplo, o antigo prefeito, ele pintou ciclofaixas vermelhas na cidade. Então eu olho, eu reconheço que aquilo é obra do prefeito, que ele fez algo muito bacana pela cidade. Só que eu não conheço a pessoa do prefeito. Dá para entender?
Eu reconheço que aquilo ali quem fez foi o prefeito. Mas eu sento à mesa com o prefeito? Eu sei se o prefeito é uma pessoa boa, se ele paga seus impostos. Eu não sei. Não sei. Eu conheço o meu marido, eu vivo com ele, eu conheço tudo dele. Mas o prefeito, como é o exemplo, não sei, não faço ideia. Então, Moisés, com seus 80 anos, finalmente foi até Faraó, juntamente com seu irmão Arão. E uma coisa que me chamou muita atenção é que Moisés tinha 80 anos quando isso aconteceu. Gente, vamos lá. Uma pessoa de 80 anos. O que essa pessoa de 80 anos ela quer na vida dela? Uma meia, né? Um sosseguinho, né? Uma sopinha, um negócio, uma pomadinha. Uma pessoa de 80 anos, ela quer isso, ela precisa disso. Ela já viveu muito tempo, 80 anos. Só que Deus chamou Moisés com 80 anos. E eu acho engraçado que os filmes e as novelas mostram Moisés gatíssimo. Não sei de onde que saiu. Porque o da Record, por exemplo, Moisés super de boa na flor da idade. Não, a palavra diz que ele tinha 80 anos. E Arão, 83. E eis que Deus lançou as pragas, todo mundo. Quando chegou na última, Faraó abriu mão, porque tocou nele profundamente, seu filho morreu, e o povo saiu. Finalmente o povo foi embora e tal. Êxodo capítulo 14 chega naquele momento memorável, o povo diante do mar, e naquele memorável diálogo Deus e Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. E, sinceramente, isso me toca muito, muito, muito profundamente. É uma das palavras que eu estou sempre lendo, vejo versões diferentes, porque é impressionante, impressionante como Deus mostrava a Moisés, como ele estava com ele o tempo inteiro. Moisés, você não saiu sozinho daquele Egito, eu estou aqui. Então por que está clamando a mim? Diga ao povo que marche, filho, agilize isso aí, toca aí na água, vai abrir e vai passar todo mundo. E, passado tudo isso, nós vamos chegar no 32, Deus dando leis, a ordem do tabernáculo, tudo bonitinho, tal. Chega o momento em que Moisés sobe ao Monte Sinai. E lá ele fica para ouvir as ordenações de Deus, e Deus escreve nas tábuas com seu próprio dedo. Moisés lá em cima, o povo chegou em Arão e disse a ele: olha, o Moisés, aquele que nos tirou do Egito, não desceu ainda, está demorando a descer, eu acho que nem vem mais. Então faça para nós deuses. E muito me espanta a atitude de Arão, que ele estava com Moisés o tempo inteiro ali. E, sem questionar demais, ele simplesmente foi, traga aí o ouro, foi lá, fez o bezerro. E o povo começou a adorar o bezerro. Deus e Moisés lá em cima conversando. Deus vira para Moisés e fala: olha, Moisés, desce. Porque o teu povo, que você tirou do Egito, está lá embaixo, adorando deuses e dizendo que foram esses deuses que tiraram eles do Egito. Desce, porque a minha ira vai se acender contra esse povo. E eu farei de você, Moisés, uma grande nação. E esse aspecto eu levei na célula. Eu falei, Deus ficou tão boladíssimo com essa história de que eles fizeram o bezerro de ouro, que ele considerou cancelar ali a promessa para Abraão e fazer a partir de Moisés uma grande nação. Do tanto que aquilo mexeu com o coração de Deus, eu não admito uma coisa dessa. Imagina, que ingratidão desse povo de fazer um bezerro de ouro. E aí Moisés desceu boladíssimo. Quando ele viu, ele estava descendo com Josué, e Josué falou: olha, eu estou ouvindo barulho lá no acampamento, não é de guerra, o que está acontecendo? E aí Moisés falou: eles estão adorando. Acho que Moisés só pensou: deixa comigo. E aí eis que Moisés chega lá, tá aquela palhaçada toda, ele cola Arão no canto. E Arão falou: bom, você sabe que esse povo é um povo obstinado. Esse povo aqui. E o aspecto do povo que eu quero falar hoje é a respeito da ingratidão. Ingratidão. E trazendo para a nossa vida, o bezerro de ouro às vezes não é de fato um bezerro de ouro. Mas o bezerro de ouro na nossa vida é um relacionamento, é um trabalho, é dinheiro,
é família. O bezerro de ouro que a gente constrói na nossa vida, às vezes, é querer fazer aquilo que Deus disse que não era para fazer. O bezerro de ouro, nós conseguimos ter coragem de idolatrar coisas, pessoas, situações e esquecer de Deus. E eu estava ouvindo uma palavra que um pastor mencionou, o pastor Emerson Pinheiro. Ele mencionou que, certamente ali naquele momento em que Deus viu o povo e o bezerro, Deus ficou com o coração partido. Partido. Pensando a respeito disso, hoje eu até falava com o Henrique, qual que será que é o bezerro de ouro que a igreja no Brasil, de um modo geral, tem erguido? Qual será que é o bezerro de ouro que o povo brasileiro tem erguido? E nós ficamos debatendo muito sobre isso. E precisamos reavaliar o nosso andar com Deus, o nosso caminhar com Deus. É necessário que façamos uma autoanálise, não somente na Santa Ceia, mas todos os dias da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, nós temos que perguntar: Deus, eu tenho honrado a Ti? Deus, o Senhor está diante de mim ou eu tenho colocado obstáculos, situações, pessoas na sua frente? A palavra diz que quando Moisés desceu, ele queimou o bezerro, fez um pó, colocou na água para o povo beber e eles tiveram uma consequência. Ele pegou e falou: quem está com o Senhor que vem até aqui? As pessoas que foram, Moisés disse a eles: bom, então vocês vão passar nas tendas e vão ceifar as vidas das pessoas. Com a espada do lado da coxa, mata todo mundo. E aí imagina um pai tendo que ir lá e matar o filho, porque o filho adorou o bezerro de ouro e teve esse momento de idolatria. Imagina aquela situação toda, mas, sinceramente, aqui o que me chama muita atenção também é o fato de que Moisés não... Quando Deus falou, vou matar todo mundo, Moisés não entrou na onda de, beleza, Deus, pode matar e faça de mim, a partir de mim, uma grande nação. Moisés suplicou pelo povo. Deus tenha misericórdia desse povo e, se for necessário, então, tira o meu nome do livro, risca o meu nome. De tão comprometido que ele estava com a sua missão. Porém, o povo, eu acredito que a comunicação era bem difícil, porque Moisés saiu com 2,5 milhões de pessoas. Eu não consigo nem visualizar o que é 2,5 milhões de pessoas na minha frente, eu tendo que falar sem microfone para esse povo todo. Outro dia eu estava no ônibus e aí era de ar-condicionado e o motorista nada de ligar. E o povo só berrando lá atrás e eu só observando. E aí o cobrador veio, saiu do lugar dele, veio no meio do ônibus e falou assim: olha, gente, ele falou baixo, o ar-condicionado está quebrado, a gente vai seguir desse jeito, tudo bem? As pessoas mais próximas, eu consegui ouvir, as pessoas mais próximas disseram que tudo bem. Quem não ouviu foi o caminho inteiro gritando: liga o ar-condicionado, liga o ar-condicionado, está querendo matar nós, vai todo mundo morrer, ele vai ter que levar nós no SAMU. E eu... Porque a comunicação estava zero ali naquele ônibus. Por quê? Muita gente, muita aglomeração de gente, só que a comunicação difícil. Então eu imagino como era difícil para Moisés se comunicar com aquele bando de gente. O quê? A gente está indo para onde? Canaã. Ele disse o quê? Canaã. Ceará? Não, menino, Canaã. Ceará, interior do Ceará. Quixeramobim. O quê? Pensa, a comunicação como que era. Pensa, vai ter que passar um para um aí, gente. Vai indo, a informação tem que chegar em todo mundo. E eu acho que por isso também que o povo fez o bezerro. Porque se todos estivessem conseguindo compreender o que estava acontecendo naquele momento, o que foi que aconteceu com eles, certamente essa ingratidão, essa semente da ingratidão não teria sido brotada, não teria brotado no coração deles. Mas isso aconteceu. E a grande questão de tudo isso é que quem concorda que o povo era ingrato? Caiu o maná do céu, caiu codorna do céu,
E quando esse povo começou a gritar que queria carne, Deus falou, vai sair até pelo nariz. Tá lá, gente. Não... E nem foi eu que falei, que eu sou essa pessoa. Alguém enche meu saco, só por Deus. Eu não consigo. E foi Deus que falou, vai sair até pelo nariz. Então eu imagino o quanto era difícil ter que lidar e liderar e dizer e acontecer e vamos seguir, mas a gente não ia ficar, não, a gente vai seguir. E, meu Deus, quanta gente. Mas, se o coração deles estivesse, de alguns, estivesse de fato no propósito que era chegar em Canaã, certamente as coisas teriam acontecido de uma maneira diferente, mais rápida, sem tanto sofrimento. E desse aspecto, nós também podemos tirar a intimidade de Moisés e Deus. Eu amo falar sobre intimidade com Deus, eu amo. E se a gente se propõe a ler todos os momentos ali em que Moisés estava junto com Deus, é desesperadoramente chocante. Deus descia na nuvem, Deus falava, e algo que me chamou muita atenção também foi que desde o início Deus dava spoiler que um dia nós teríamos Jesus. Porque Ele fala o tempo inteiro ali sobre a rocha, tem a figura da rocha, e Deus, quando vai revelar a sua glória, vai revelar mais ou menos, parcialmente ali a Moisés, Ele coloca Moisés dentro da rocha, da fenda da rocha, indicando que um dia nós teríamos um lugar seguro em Jesus. E isso é lindo, ver esse tipo de relacionamento que Moisés estava conseguindo ter, mas o povo não entendia. Quando Deus falou, peça para o povo se limpar, se purificar, eu vou falar que o Sinai começou a balançar, o povo desesperou. Não, fala você, senão vai todo mundo morrer. Mais uma vez, eles não entenderam. Só que, e nós, como filhos? E nós, que recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus? Temos erguido altares aos bezerros de ouro na nossa vida? O que temos feito com a oportunidade que Deus nos dá de estar diante dEle, sem impedimento, sem pessoas fazendo a intermediação? O que temos feito? Será que nós temos aproveitado essa oportunidade? Ou temos colocado empecilhos? A reflexão para hoje, para nós, a revelação para nós hoje, é nada mais, nada menos, como está o seu relacionamento com Deus. Se nessa noite você precisa que Deus restaure o seu relacionamento, pode saber que Ele está disposto. Se você precisa que Deus restaure o relacionamento que você tem com Ele, você teve ou você nunca teve, Deus está disposto. Porque não à toa Ele entregou o seu único filho. Não foi à toa. Então, se há em você o desejo de ter essa restauração no seu relacionamento, peça a Deus na hora da oração. Peça a Deus na hora da oração. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos guie em oração dessa maneira, nessa noite. Senhor, eu tenho erguido bezerros, eu tenho feito bezerros, ou o Senhor é aquele que vai diante de mim? Ou meu coração está diante de Ti, Deus, puro, sincero? Como está o meu relacionamento contigo? É uma autoanálise que nós vamos fazer através da oração. Pode vir já. Já é 8 horas. Eu resumi porque o tempo hoje não nos ajudou, mas o que nós precisamos entender é que desde sempre, Deus sempre quis relacionamento com seus filhos. Sempre quis. E cabe a nós dizer, eu aceito ou eu rejeito esse relacionamento. Cabe a nós nos posicionarmos para compreender a grandeza do que é o amor de Deus na nossa vida. Não à toa estamos aqui hoje para ouvir. Não à toa. Eu tenho certeza disso. O Espírito Santo de Deus, Ele quer nos conduzir.
Porque a palavra diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei pedir, eu não sei orar, não sei nem como falar para Deus me dar um relacionamento. Peça ao Espírito Santo nessa hora. Peça ao Espírito Santo que Ele te conduza em oração nessa noite. Amém?